Fala rapaziada do canal, sejam todos muito bem-vindos a mais um giro de informações, as últimas do mercado do futebol. Sendo que antes do vídeo começar, peço a vocês que se inscrevam no canal e deixem o like para dar um moral aqui no vídeo. Valeu rapaziada, um bom vídeo a todos. Fala rapaziada, vamos começar nosso giro de informações falando do Botafogo. Alan e Júnior Santos voltam a treinar com bola na representação do Botafogo. Mesmo assim, os dois ainda vão precisar esperar um pouco mais para voltar aos jogos. O técnico Franklin Carvalho confirmou que Alan não vai jogar contra o Fluminense no próximo sábado pelo Campeonato Brasileiro. Júnior Santos também deve ficar de fora da partida. Alan sofreu uma lesão grave na coxa direita em maio, durante o jogo contra o Remo. O jogador precisou passar por cirurgias e ficou afastado por bastante tempo. A previsão inicial era de que Alan voltasse entre 12 a 20 semanas depois da lesão. Agora ele já começou a treinar novamente com o grupo, mas ainda não está 100% recuperado. O técnico explicou que não quer apressar o retorno do jogador. A ideia é esperar o tempo necessário para que Alan volte totalmente recuperado e não tenha novas lesões. Por isso, o volante ainda deve ficar fora por mais algumas semanas. Já Júnior Santos teve uma lesão diferente. O atacante sofreu uma fissura no pé durante a eliminação do Botafogo para a Chapecoense pela Copa do Brasil. Ele continuou em campo naquela partida, mas exames depois confirmaram a lesão. Júnior Santos ficou menos tempo afastado que o Alan e já está mais próximo do retorno. Mesmo assim, ele provavelmente não estará disponível contra o Fluminense. A expectativa é que o atacante possa voltar a jogar na semana seguinte. O treinador também explicou que existe uma diferença entre voltar a treinar e estar pronto para disputar uma partida. Por isso, o Botafogo prefere ter cautela antes de colocar os dois jogadores novamente em campo. Agora vamos falar do Flamengo, que encontrou dificuldades na negociação com o Thiago Almada. Depois de ficar otimista com a contratação, o clube voltou a enfrentar a concorrência do River Plate da Argentina. Com isso, existe o risco do Flamengo perder o jogador. Desde o início, Almada deixou claro que se não continuasse na Europa, sua preferência seria voltar a jogar na Argentina. Mesmo assim, a proposta do Flamengo chamou a atenção do jogador e de seus representantes. O projeto do clube e as condições financeiras fizeram Almada olhar com bons olhos para uma transferência para o Flamengo. Mas o River Plate voltou a negociar e também conseguiu um sinal positivo do jogador. A família de Almada teve influência importante nessa decisão. Por enquanto, nenhum dos dois clubes chegou a um acordo com o Atlético de Madrid, que é o atual clube do jogador. O clube espanhol está esperando a Almada decidir onde quer jogar. A preferência do Atlético de Madrid é pelo Flamengo, mas o clube espanhol está disposto a respeitar a escolha do jogador. O Flamengo, a diretoria agora espera por uma resposta. O clube havia colocado o início dessa semana como prazo para definir a situação, mas ainda mantém a esperança de conseguir a contratação. Dentro do Flamengo, existe também a suspeita de que a entrada do River Plate possa estar sendo usada para tentar aumentar os valores na negociação. River chegou a fazer uma proposta oficial de 20 milhões de euros ao Atlético de Madrid antes do Flamengo. Porém, o clube argentino teve dificuldades para apresentar as garantias financeiras exigidas. O Flamengo, por outro lado, tem uma situação financeira mais forte e também conta com a boa relação criada na negociação recente do Samuel Lino. Thiago Almada foi revelado pelo Vélez da Argentina, onde jogou até 2022. Em 2024, ele chegou a conversar com o Boca Juniors, mas o clube argentino não conseguiu oferecer as mesmas condições financeiras do Botafogo, que acabou contratando o jogador. Agora o futuro do jogador está entre Flamengo e o River Plate, ou a permanência na Europa. Agora partindo a falar do Fluminense, que tem 4 opções para o ataque, mas a disputa por uma vaga entre os titulares deve continuar até o fim da temporada. Enquanto quem está levando a vantagem é John Kennedy. Depois de cumprir suspensão de 2 jogos, o atacante voltou ao time titular contra o Vasco e teve uma boa atuação. Com isso, John Kennedy ganhou força na disputa pela vaga e deve continuar entre os titulares. O principal concorrente dele é o Hulk. Hulk começou jogando contra o Bragantino, na primeira partida do Fluminense depois da pausa para a Copa do Mundo. John Kennedy ficou no banco naquela partida porque estava com um problema muscular, mas Hulk não conseguiu aproveitar bem a oportunidade. O atacante ficou em campo durante o jogo, mas criou poucas chances de gol. No fim, o Fluminense só não perdeu porque o zagueiro Ignacio marcou nos últimos minutos finais e garantiu o empate. Agora John Kennedy aparece na frente na disputa pela posição. Enquanto o ataque começa a ganhar uma definição, a defesa continua sendo um problema para o Fluminense. O time não poderá contar com a dupla de zaga titular no jogo de volta contra o Vasco pela Copa do Brasil. Thiago Silva e Freitas continuam machucados e não terá tempo suficiente para se recuperar. Thiago Silva teve uma lesão na parte de trás da coxa direita. O problema é considerado mais leve e o zagueiro deve ficar fora por cerca de 15 a 20 dias. A expectativa é que ele possa voltar para os jogos contra o Independiente Rivadavia, pela Libertadores, nos dias 11 e 18 de agosto. Já a situação de Freitas é mais complicada. O zagueiro teve um edema ósseo no tornozelo direito.
Como o tempo de recuperação pode variar, o Fluminense não informou uma data para o retorno. Por isso, a chance de Freitas estar disponível nos próximos jogos é pequena. Por outro lado, o técnico Zubeldia terá uma opção a mais na defesa. James está perto de voltar e deve ficar à disposição. O zagueiro vinha se recuperando de uma lesão no adutor da coxa e, por preocupação, não foi relacionado para o primeiro jogo contra o Vasco. Agora, James se junta ao Ignacio e Igor Rabelo como opção para a defesa. Com isso, o Fluminense terá que encontrar solução tanto no ataque quanto na defesa para os próximos confrontos. O time voltará a campo na quarta-feira, dia 5 de agosto, às 9h30 da noite, no Maracanã, para enfrentar novamente o Vasco no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Agora vamos encerrar falando do Vasco, que está muito perto de anunciar a contratação de Santiago Sosa. O volante se despediu da torcida do Racing, da Argentina, em um estádio lotado. A despedida mostrou o quanto o jogador é querido pelo clube. O acordo com o Vasco está praticamente fechado e a expectativa é que Sosa assine contrato nesta segunda-feira. Sosa chegou ao Racing em 2024, depois de passar alguns anos no Atlanta, dos Estados Unidos. No clube argentino, ele rapidamente conquistou espaço e se tornou um dos líderes do elenco. O jogador também se destacou pela liderança dentro e fora de campo. Segundo pessoas que acompanham o Racing, Sosa pode atuar como volante ou mais recuado na defesa. No Racing, ele conquistou a Copa Sul-Americana e tornou uma peça importante da equipe. Agora o jogador está deixando a Argentina para começar um novo desafio no Vasco. A negociação deve custar pouco mais de 7 milhões de dólares, cerca de 35 milhões de reais. O Vasco vai pagar uma parte do valor à vista e o restante será pago a partir do próximo ano. E a chegada do Sosa acontece no momento em que o Vasco começa a mostrar evolução dentro de campo. Em apenas 5 jogos, o técnico Pedro Emanuel já conseguiu melhorar o sistema defensivo da equipe. Contra o Fluminense, no primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, o Vasco não sofreu gols. É a segunda partida seguida em que o time terminou sem ser vazado. Além disso, foi a primeira vez em 2026 que o Vasco conseguiu passar 2 jogos seguidos sem sofrer gols. Desde que chegou ao clube, Pedro Emanuel deixou claro que melhorar a defesa seria uma das principais prioridades do seu trabalho. Mesmo com pouco tempo para treinar, por causa do calendário cheio, o treinador vem trabalhando principalmente o posicionamento dos jogadores e organização defensiva e a forma como o time reage quando perde a bola. O volante Jair também destacou essa evolução. Segundo ele, o Vasco está melhorando aos poucos e agora precisa transformar essa evolução em uma sequência de vitórias. A equipe também espera melhorar sua posição no Campeonato Brasileiro. Internamente, Pedro Emanuel vem ganhando pontos com o elenco pela forma como se comunica com os jogadores. O treinador costuma valorizar o grupo quando é questionado sobre reforços e não fica reclamando publicamente de falta de jogadores. Essa postura é diferente da qual o Vasco tinha com o Renato Gaúcho. O antigo treinador chegou a falar publicamente em algumas entrevistas que o elenco precisava de mais reforços e que faltava opção e qualidade em algumas posições. Agora Pedro Emanuel tenta fazer o Vasco evoluir com o elenco que tem, enquanto a diretoria trabalha com reforços para o time. E a contratação de Thiago Sosa pode ser justamente mais um passo nessa tentativa de deixar o Vasco mais forte para a sequência da temporada.